Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos essa noite para mais um tempo de estudo, um tempo que a gente se prepara, que a gente cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Para nós é um motivo de alegria ter vocês com a gente aqui essa noite. Convide mais gente para estar com a gente, aqueles que estão chegando, para ser um tempo mesmo edificante para todos nós, amém? A gente hoje vai continuar falando, na semana passada, dando prosseguimento àquela série sobre as distinções entre Velho e Novo Testamento, entre lei e graça. Na semana passada a gente falou sobre a lei como sombra e tipo de algo maior, né? De algo que ia se manifestar ainda. Hoje a gente quer dar maior ênfase para a era da graça, para a dispensação da fé, para a dispensação do Espírito. E, para tanto, a gente pede que o Senhor nos dê graça, que a gente consiga falar um pouquinho disso hoje. Esse é o desejo do meu coração, dividir com você algo sobre a riqueza que há nesse tempo que nós vivemos, aquilo que o Senhor dispensou, entregou para a sua igreja. E é isso que eu queria estar repartindo com você. Amém? A gente vai começar com um texto, e esse texto ele é bastante importante porque ele define eras, ele define dispensações, né? O que é uma dispensação? É um período em que há um derramar, que há um manifestar e um agir próprio para aquele tempo. Então a gente vai estar hoje falando sobre a dispensação do Espírito Santo, o tempo que o Espírito Santo foi derramado e está agindo na história, ok? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a dispensação do Espírito Santo. É importante a gente entender que a dispensação do Espírito Santo, ela converge com o período da igreja, com a dispensação da igreja, ou era da igreja, ou era dos gentios, né? Como é dito. Para a gente embasar isso aí, eu queria ler com você um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos 16 a 17. Diz assim, Jesus dizendo: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." Essa é uma promessa feita pela própria boca do Senhor Jesus, um pouco antes dele ascender aos céus. Ele falando aos seus discípulos, ele disse que rogaria ao Pai que ele nos enviasse um outro Consolador, e que esse Consolador ficasse conosco para sempre. E é fiado nessa companhia que vem a promessa que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até terminar essa dispensação no caso. E aí ele fala alguma coisa sobre esse Consolador que seria enviado. Diz que ele é o Espírito de verdade, aqui Espírito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. E diz mais, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, a igreja, o povo de Deus, o conheceis, porque ele habita convosco, ou seja, está no meio de vocês e estará em vós, em vocês, ok? Então, esse primeiro texto, ele diz que o Espírito Santo foi dado exclusivamente à igreja, não ao mundo. O mundo não o reconhece, não o ouve, não o percebe. Esse Espírito, ele é manifesto, e a gente sempre fala que
a revelação de Deus ao longo da história é gradual, é progressiva, ele se manifesta no mesmo momento em que a igreja como corpo, judeus e gentios juntos, também é manifesta na história. Então, em Atos 2, no dia em que a igreja começa, é o derramar do Espírito Santo, é o dia da manifestação do Espírito Santo. E assim, o Espírito Santo ele caminha com a igreja, no meio da igreja, na igreja, até que a igreja seja tirada deste mundo. E é concomitante essa coisa. Quando a igreja for tirada, o Espírito também será tirado. Porque o Espírito Santo ele foi dado à igreja. É um presente da igreja. É bom a gente entender que o dia que marcou o início da igreja manifesta nessa terra e a manifestação do Espírito Santo, embora ele já apareça lá no Velho Testamento, desde Gênesis 1, na criação, a operação, o ministério do Espírito Santo, ele é manifesto e ele vem para ficar junto com a igreja, ok? Então, nunca esquecer, o Espírito Santo ele é exclusivo da igreja. Ele é alguém que se identifica com a igreja e não com o mundo. Ele está na igreja, no meio da igreja, ok? Ele foi manifesto no dia de Pentecostes, quando começa a igreja. Vocês conhecem a história narrada no livro de Atos, capítulo 2 em especial. Eles começam mais ou menos 500 discípulos esperando o derramar do Espírito Santo prometido pelo Senhor. Passam-se os dias, alguns desanimam, alguns desistem. O certo é que no dia de Pentecostes, que era uma festa em Israel, eles estavam no cenáculo reunidos em 120 discípulos. Nesse dia de Pentecostes, os judeus comemoravam a entrega da lei. Foi quando receberam a lei de Deus no Monte Sinai. E para eles, a lei tinha um caráter de presente, era um presente, não é? Então, o Pentecostes era uma data que eles comemoravam terem recebido a lei de Deus no Sinai. Acontece que eles agora estão partindo, indo para uma nova dispensação, não mais da lei. E Deus teria um novo presente para eles. Havia uma tradição entre os judeus, nesse dia de Pentecostes, o dia do judeu acaba às 18 horas, como vocês sabem, e eles esperavam todo o dia de Pentecostes. E quando ele estava terminando às 18 horas, no finalzinho da tarde, eles trocavam presentes entre si, né? Era uma tradição, era um ritual da festa de Pentecostes. E exatamente nesse dia de Pentecostes, na hora de entregar os presentes ao final do dia, nós fomos presenteados com o Espírito Santo. A Bíblia relata em Atos que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou ao terminar o dia de Pentecostes às 18 horas, o Espírito Santo foi dado à igreja que se iniciava com aqueles 120 discípulos no cenáculo. E ele está conosco até hoje. E é disso que a gente vai falar um pouquinho. Quem é esse Espírito que foi nos dado de presente em Pentecostes? Qual é a sua obra? Como ele aplica a vontade de Deus nesse tempo na vida da igreja? Ok? Vamos falar disso um pouquinho hoje. Primeiro vamos falar sobre o Espírito Santo. Eu gosto sempre de frisar que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força, não é uma influência, ok? Ele é uma pessoa que tem intelecto, emoções, tem autoconsciência, é autodeterminado, tem vontade, ok? Isso é muito importante. Jesus, ainda no Evangelho de João, no capítulo 15,
ele fala desse Consolador que ele pediria ao Pai e que viria no seu lugar. Em João 15, versículo 26, ele fala assim: mas quando vier o Consolador, no grego pneuma, o Espírito, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então aqui, embora você nunca veja na Bíblia a palavra Trindade, nesse versículo está configurado essa doutrina de Deus ser três pessoas em um único Deus. A doutrina da Trindade, ou do Deus triuno. Jesus diz assim: quando vier o Consolador, uma pessoa, que ele é outra pessoa, da parte do Pai, a terceira pessoa, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. É uma pessoa que tem ação, ok? Ele age, tem emoção, tem vontade, determinação. Isso é importante a gente colocar, porque tem pessoas que procuram e buscam o Espírito Santo como se ele fosse uma força, uma influência, uma operação, enfim, não é disso que se trata. O Espírito Santo é uma pessoa que participa da Trindade de Deus. Tudo bem, pessoal? Sem querer cair na heresia do modalismo, eu gosto de dar um exemplo. Eu vou dar dois para não ficar nenhuma dúvida. É como a água, né? A água, ela, no estado sólido, ela é H2O. No estado líquido, continua sendo H2O. No estado gasoso, também é H2O. Esse é um exemplo. Mas eu não gosto de me ater só a esse exemplo, porque a gente pode imaginar que Deus é em três módulos. E não é isso. Acho que o exemplo que melhor exemplifica como funciona a Trindade de Deus é o exemplo de três velas acesas num único ambiente, formando uma única luz, ok? Então acho que esse é o exemplo mais propício para a gente exemplificar como funciona a divindade. Mas aqui está configurada a Trindade em seus papéis. Jesus subiria ao Pai e nos mandaria o Espírito Santo, que testificaria dele. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Mais do que uma pessoa, ele é identificado como alguém que veio nos ajudar. O primeiro versículo que a gente leu aqui no começo desse estudo, Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Aqui a palavra aplicada para consolador ou ajudador ou outro é alon, que significa alguém com a mesma natureza. Jesus dizendo: vem outro com a mesma natureza para vos ajudar. A palavra é paráclito, ou seja, aquele que ajuda. No que o Espírito Santo ajuda aqueles que são chegados à família de Deus? Ele ajuda a nós vencermos o mundo, a nós vencermos o pecado, a nós vencermos o diabo. Todos aqueles inimigos que foram vencidos por Jesus são os inimigos a que nós temos que vencer. E o Espírito Santo é alguém que vem nos ajudar a vencer. É alguém que vem nos ajudar a se separar. Por isso ele é o Espírito Santo. É aquele que santifica. É aquele que separa. É aquele que consagra o povo de Deus. Então ele vem para nos ajudar a vencer o mundo, o pecado e o diabo. É importante a gente entender a figura da pessoa do Espírito Santo como alguém que ajuda, porque muitas vezes a gente tem a ideia de que ele vai fazer no nosso lugar. Não, ele nos capacita, ele nos habilita, ele nos ajuda. É isso que ele faz, ele consola, ele conforta, ele é o paráclito, ele é o apoio, ele é o respaldo de Deus na vida do salvo, ok?
Por isso, a gente tem que... É meio uma coisa automática que a gente às vezes nem chega a pensar. Às vezes nós vamos preparar um culto para Deus e a gente começa aquele culto, aquele momento de devocional, e a gente ora pedindo que o Espírito Santo tome a direção do culto. Ele não vai fazer isso. Na verdade, ele vai te ajudar a cultuar. Ele vai te ajudar nesse momento de entrega, de louvor, de adoração. Mas ele não vai fazer o culto por você. Ele te ajuda, ok? Ele te ajuda em tomar decisões, ele te ajuda a discernir, ele te ajuda a buscar, ele te ajuda a orar. Mas é você que tem que fazer. Ele vai te ajudar, ele vai te capacitar, ele vai te fortalecer nessa hora, ok? Mas ele não faz, ele ajuda a fazer. Isso é importante. O Espírito Santo, então, ele é um ajudador. Ele é o paráclito de Deus. Também há muita polêmica e muita controvérsia em alguns em afirmar que o Espírito Santo não é Deus. Ele é Deus. Sim, ele é Deus. E a gente pode provar através das Escrituras que o Espírito Santo, ele é coeterno com o Pai e com o Filho. Ele é tão eterno quanto o Pai quanto o Filho. E é consubstancial com o Pai e o Filho também. Ele participa da mesma substância, da mesma essência, da mesma natureza. Alguns textos para corroborar essa ideia. Em Atos do capítulo 5, versículos 3 e 4, aqui está explicitado que ele é Deus. Aqui tem o texto em que Ananias e Safira vão até Pedro e eles mentem quanto a uma contribuição de uma propriedade que eles haviam vendido. Então o texto diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? E aqui, complementando a ideia, Pedro diz assim: você não mentiu aos homens, mas a Deus. No começo do verso, Pedro pergunta por que ele mentiu ao Espírito Santo. E aqui ele conclui o versículo, conclui o raciocínio dizendo: você não mentiu a homens, mas você mentiu a Deus, associando a pessoa do Espírito Santo a Deus, ok? Então esse primeiro texto, entre tantos que a gente poderia ter escolhido, reforça, deixa explicitado a ideia de que o Espírito Santo é Deus. Também, aqui fala de outros atributos do Espírito Santo, que são atributos imanentes à natureza divina. A eternidade, por exemplo, o atributo da eternidade, o Espírito Santo é eterno. No livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, fala que o sangue de Cristo se ofereceu imaculado a Deus pelo Espírito eterno, Espírito letra maiúscula, Espírito Santo. Então agora ele purifica as nossas consciências das obras mortas para a gente servir a um Deus vivo. Então, o Espírito eterno se refere ao Espírito Santo, aquele que é tão eterno quanto o Pai quanto o Filho. Um outro atributo divino é a onipresença. O Espírito Santo também ele é onipresente. No Salmo 139, versículos 7 e 8, o salmista ele faz uma declaração, quase como uma rendição, se referindo ao Espírito Santo. Ele diz assim: para onde eu me irei do teu Espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, ele está dizendo que não conseguia fugir de Deus, e aqui ele se refere à pessoa do Espírito Santo, porque não haveria lugar que ele pudesse fugir da face de Deus, porque esse Espírito
é onipresente, ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Isso é um atributo divino. Então, logo, o Espírito Santo é Deus também aqui, caracterizado de maneira muito clara. Um outro atributo que o Espírito Santo tem, que é um atributo divino, é a onipotência. Quando nós vamos para o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 35, o anjo Gabriel aparece a Maria e diz assim: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Fala do poder, de um atributo divino que desce sobre alguém com a virtude do Altíssimo, com a virtude de Deus, e cobre alguém, e essa pessoa se acha grávida do Espírito Santo. Um poder divino, sobrenatural. Também, um outro atributo é manifesto nas Escrituras a respeito do Espírito Santo, que é um atributo divino também. É a onisciência, é o saber tudo. Ok? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 10 e 11, ele fala sobre o Espírito Santo revelando as coisas profundas e escondidas de Deus ao espírito do homem, porque ele tudo sabe. É isso que ele diz. Ele diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aqui fala das coisas que o ouvido não tinha ouvido, os olhos não viram, enfim, que não subiu ao coração do homem. Então o apóstolo Paulo fala: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele conhece as profundezas de Deus, e ele revela isso ao Espírito do homem. Aquilo que não pode subir à mente, ao coração do homem, porque seria inatingível, né? Então, aqui diz da onisciência do Espírito Santo, ele sabe tudo. E esse é um atributo divino. O Espírito Santo não é alguém que está aprendendo. Isso é importante. A gente, ao longo da nossa vida, nós todo dia vamos aprendendo coisas novas, coisas vão sendo reveladas, né? Vão sendo descortinadas diante dos nossos olhos. O Espírito Santo, que é Deus, ele não sabe mais hoje do que sabia ontem. Amanhã mais do que sabe hoje. Onisciência significa conhecimento pleno, ok? Então, esse é um atributo também do Espírito Santo. Eu poderia citar outros atributos, mas eu acho que esses aqui são suficientes para a gente entender quem é a pessoa do Espírito Santo. É alguém, fazendo um pequeno resumo nessa primeira parte aqui, é alguém que é exclusivo da igreja, foi um presente dado à igreja, é Deus no meio do seu povo, ok? Ele age concomitante com a igreja, a dispensação do Espírito é a mesma dispensação da igreja, ele foi manifesto ao mundo quando começou a igreja, e assim quando a igreja for tirada, ele também será tirado. Ele não é do mundo, o mundo não conhece, não pode ouvi-lo, ele é exclusivo nosso, é exclusivo da igreja. Ele é o nosso ajudador nas nossas batalhas, ele é o nosso consolador, aquele que está ao nosso lado e em nós, habita no meio do povo de Deus. É uma pessoa da Trindade, ele é Deus, com todos os atributos divinos, de conhecimento, de poder, de onipresença, ok? Então, todos esses atributos, essas características, se referem à pessoa do Espírito Santo. Vamos nos deter agora um pouco mais sobre a dispensação do Espírito Santo, o propósito e como ele age no meio da igreja, ok? Por ocasião do derramar do Espírito em Pentecostes, começa-se a igreja. E um evento marca esse derramar, que é os discípulos falarem em outras línguas, ok?
E esse falar em outras línguas foi a marca daquele derramar do Espírito Santo. O que acontecia? No dia de Pentecostes, Jerusalém era uma cidade que estava cheia naquele dia de pessoas e de povos das cidades e das nações circunvizinhas, cada um com sua própria língua, com seu próprio idioma, com a sua própria etnia. E o derramar do Espírito Santo marcava um novo tempo. Se a lei tinha sido dada aos judeus, agora a igreja era formada por judeus e gentios. O derramar que havia sido prometido, ele ia além das fronteiras de Israel. Ele ia alcançar as outras nações. É por isso que a dispensação do Espírito Santo também é chamada de dispensação da igreja, ou dispensação dos gentios. É quando a graça, o evangelho, as boas novas alcançaram aqueles que vão além das fronteiras de Israel. Então esse derramar começa com uma poderosa ação do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, habilitando-os a pregar, a espalhar as boas novas às nações circunvizinhas, aos povos em redor. Para que isso acontecesse, era necessária uma ação sobrenatural. Então o Espírito Santo é derramado, e a Bíblia diz que foi como línguas de fogo repartidas sobre cada um, e eles falavam em outras línguas. Ok? Aqui é importante entender que a língua que eles falavam eram idiomas, viu, pessoal? Não era a glossolalia, que é aquela língua que ninguém entende o que está sendo dita. Eles falavam nos idiomas dos povos em volta, na língua dos povos que rodeavam Israel, para que o evangelho pudesse ser acessível a esses povos. Foi uma capacitação sobrenatural sobre aqueles homens simples daquele tempo, para que eles, além de falar o seu idioma, pudessem falar o idioma dos povos em redor. E a palavra original grega para o falar em línguas em Atos 2 não é glossolalia, que é a palavra que seria o falar ininteligível, que a pessoa não consegue entender, mas é o falar etnos, ou seja, falar idioma, uma variedade de línguas. Foi isso que aconteceu. Então, eles foram ali capacitados pelo Espírito Santo de forma natural para anunciar com ousadia e intrepidez o Evangelho de Jesus aos povos em redor. Então, o derramar do Espírito Santo, a dispensação do Espírito Santo começa como uma grande chuva, né? E a Bíblia chama isso de chuva temporã, aquela chuva que veio preparar o solo, aquela chuva forte, com muito barulho. E eles começaram então a propagar o Evangelho. E é daí que sai o nome do movimento que vem muitos anos depois dos cristãos, chamado de Pentecostais, uma referência à data de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi dado e a manifestação visível desse derramar foi o falar em línguas, em outros idiomas. Tudo bem? O que acontece é que às vezes há uma inversão de valores. E o que acontece é que esse derramar do Espírito Santo, ele é colocado acima de outros princípios que a Bíblia estabelece, ok? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Esse derramar, muitas pessoas entendem que é o batismo no Espírito Santo. O que acontece com essa interpretação? Essa interpretação diz que só quem fala em outras línguas, seja ela etnos ou glossolalia, só as pessoas que falam em outra língua seriam batizadas no Espírito Santo. Qual o problema dessa interpretação? O problema dessa interpretação é que ela coloca dentro da igreja
níveis diferentes de cristãos. Coloca os cristãos de primeira classe e os cristãos de segunda classe. Né? Cria-se uma acepção na igreja e a espiritualidade do cristão é medida por um dom e não pelo fruto. Esse é o primeiro problema. A gente mais adiante vai falar um pouquinho disso. O que acontece? Na busca por essa reputação de ser um cristão de primeira classe porque fala em línguas, muitas pessoas que não falam em línguas pecam porque simulam o dom. E a gente vê aí em certos movimentos, em certos meios cristãos, uma ênfase tão grande ao falar em línguas que uma pessoa é separada para o diaconato ou presbitério e o quesito número 1 para essa escolha é o falar em línguas, não importando muito as outras questões de moral, de fruto. Não importa se ele é mal pagador, se ele é alguém que cria contendas, discussões, não dá bom exemplo, é violento, mas se ele falar em línguas é um quesito importantíssimo para ele ser chamado ao ministério, separado ao ministério. E muita gente considera o falar em línguas ser cheio do Espírito Santo, o que não é verdade, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto à aplicação do dom de línguas. A primeira questão que eu queria colocar aqui é que o falar em línguas não é a única evidência de que alguém é batizado no Espírito Santo. Vamos à Bíblia, né? Para a gente não ficar só dando opiniões. A primeira coisa que eu queria dividir com vocês, o apóstolo Paulo, grande ensinador da igreja neotestamentária, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, e esse capítulo ele dedica-se aos dons, a falar sobre dons na igreja. Ele começa esse capítulo dizendo assim: irmãos, o meu desejo é que vocês não sejam ignorantes em relação aos dons, ou seja, que vocês não sejam alguém que não entende, não compreendem os dons. E ele vai descrevendo sobre os dons, e em determinado momento, ele faz uma afirmação que muitas vezes é ignorada por aqueles que classificam batizados no Espírito Santo quem fala em língua e quem não fala. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, ele diz assim, ele faz uma afirmação, eu vou ler bem devagar para todo mundo. Ele está falando a uma congregação que agora tem judeus e gentios, em Corinto, uma localidade da Grécia. E ele diz assim: pois todos nós fomos batizados em um único Espírito. Ele faz uma afirmação que todos aqueles que estavam reunidos ali, judeus e não judeus, aqueles que faziam parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo em Corinto, ele diz assim: todos nós, sem exceção, todos é todos. Todos nós fomos batizados em um único Espírito, Espírito Santo, aqui letra maiúscula, Espírito, vírgula, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um único Espírito. Ele está dizendo o seguinte, que todos aqueles que estão no corpo de Cristo formam um só corpo, são batizados no Espírito. O que é batismo? Batismo, queridos, significa imergir, adentrar, mergulhar, inserir. É isso que batismo significa. Ele está dizendo que então todos nós que estamos no corpo, que formamos o corpo de Cristo, já fomos batizados nesse Espírito e temos bebido dele, de um único Espírito.
Aqui ele não faz nenhuma referência a nenhum dom, a nenhum carisma. Ok? O simples fato de o Espírito Santo convencer do pecado e a pessoa se chegar à família de Deus, aos olhos do apóstolo Paulo, aos olhos das Escrituras, ao ensino neotestamentário, essa pessoa é batizada no Espírito Santo. E ele continua descrevendo isso nesse mesmo capítulo, no versículo 30, ele faz uma pergunta. Tem todos o dom de curar? E a resposta implícita no contexto é não. Nem todos têm o dom de curar. Ele faz uma segunda pergunta. Todos falam em línguas? Está implícito que a resposta é não. Todos interpretam línguas? Ele pergunta. E a resposta também é não. Então ele está desvinculando o ser batizado no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas ou qualquer outra coisa. Ele está dizendo assim, que embora todos sejam batizados no mesmo Espírito, nem todos têm o dom de curar, nem todos falam em língua e nem todos interpretam essas línguas. Então ele está dizendo que o ato de falar em línguas não se refere ao batismo no Espírito Santo, mas se refere a um dom do Espírito Santo. Ok? E ainda, nesse mesmo livro, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 5, ele diz o seguinte: gostaria eu que todos vocês falassem em línguas. Ele gostaria, mas está implícito que todos não falam, embora todos são batizados no mesmo Espírito. Ele diz, gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. E aqui a palavra é querigma. Prefiro que preguem. E aí ele continua. Quem prega ou quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. A ideia do dom de línguas, o manifestar do dom de línguas em Atos 2, no derramar de Pentecostes, a própria Escritura diz que o falar em línguas era um sinal aos gentios e não à igreja. O falar em línguas glossolárias sem que haja interpretação na igreja, de nada edifica. Isso o apóstolo Paulo está dizendo, ok? Então, tem maior ministério quem profetiza, quem prega coisas que edificam, coisas que as pessoas entendam, compreendam, coisas inteligíveis. Então ele diz, eu gostaria que todos falassem em línguas. Está implícito que nem todos falam, mas eu prefiro que vocês preguem. É isso que ele está dizendo. Então, por esses poucos textos que eu separei aqui, a gente pode entender que o batismo com o Espírito Santo tem a ver com você ser inserido no corpo de Cristo e não com o dom que você tem. Ok? O batismo com o Espírito Santo é uma evidência do Espírito Santo na vida do salvo. Desculpa, o falar em línguas é uma evidência do Espírito Santo na vida do salvo, mas não a única. A gente vai continuar vendo isso ainda nesse capítulo 12 da primeira carta de Coríntios, que trata dos dons. E aqui o falar em línguas é colocado na categoria de dom do Espírito e não de batismo no Espírito. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10. E aqui estão listados 9 dons do Espírito Santo. E eles se dividem em 3 categorias: pensar sobrenaturalmente, falar sobrenaturalmente e agir sobrenaturalmente. Vamos ver lá? Pelo Espírito, letra maiúscula, a um é dado palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro
profecia, há outro, discernimento de espírito, há outro, variedade de línguas, ou falar em outras línguas, e ainda há outro, interpretação de línguas, percebe? Então aqui, encaixa-se na categoria de falar sobrenaturalmente o dom de profecia, de variedade de línguas e interpretação de línguas. O agir sobrenaturalmente, aqui tem 3 dons que se encaixam nesse critério, que é dons de cura, operação de milagres e fé. E na categoria pensar sobrenaturalmente, está aqui listado 3 dons, que é a palavra de sabedoria, receber palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Então, os 9 dons são classificados em 3 categorias: pensar sobrenaturalmente, agir sobrenaturalmente e falar sobrenaturalmente. O falar em línguas está na categoria de falar sobrenaturalmente. Tudo bem? Vamos continuar ainda falando sobre uma outra interpretação bastante equivocada no meio cristão. É o tal do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Acaba se fazendo uma conexão, quem acredita que o falar em línguas é batismo, com o derramar em Pentecostes, que foram como línguas de fogo partida. E o texto que fala do batismo com o Espírito Santo e com fogo, e muitos oram pedindo batismo com o Espírito Santo e com fogo, esse texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 10 a 12, que diz assim: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, Jesus falando, João Batista falando, isso aqui é um discurso de João Batista. E eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele se referindo a Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Continuamos o texto. Em sua mão ele tem uma pá, e limpará a eira. A eira é o lugar onde se separa o trigo da palha, né? E recolherá o trigo ao celeiro, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A primeira coisa que a gente tem que se deter é que João Batista começa falando de uma sentença, que um machado está colocado na raiz da árvore. E então toda árvore que não produzir fruto será lançada no fogo. Então ele fala, ou produz, ou é cortada e lançada no fogo. Ok? Aí ele começa a falar de Jesus. Então ele fala, vem um que vai batizar com Espírito Santo e com fogo. E ele fala, esse que vai fazer isso tem uma pá. E ele está numa eira, limpando essa eira. E nessa eira ele vai separar o trigo e colocar o trigo no celeiro. E a palha ele vai queimar com fogo que nunca vai se apagar. Primeiro a gente tem que ler alguns versículos antes. Eu comecei a ler o versículo 10. O versículo de número 7 aponta para quem era esse discurso de João. Diz assim, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O que na verdade João está dizendo é que Jesus tem uma pá. E quem é trigo é batizado com o Espírito Santo. Quem é palha é batizado com fogo, vai ser queimado. Batismo com fogo não é uma bênção, é uma sentença.
está falando de condenação, viu? Então, o trigo batizado com o Espírito Santo, a palha queimada no fogo que nunca vai se apagar. É disso que está dizendo. Eu sei que em certo sentido, o fogo é símbolo do Espírito Santo, né? Que nos purifica, que nos limpa. Mas a maioria dos textos aqui ligados ao batismo com fogo, aparece a expressão fogo de ourives, sabão de lavandeiros, que esse fogo vem ardendo como forno. Esses textos se referem ao batismo de fogo, que é condenação. Não é uma bênção não, viu? Não ore pedindo batismo de fogo não. E nem batismo com o Espírito Santo. Se você está no corpo, você já bebe do mesmo Espírito e foi batizado no mesmo Espírito, tá bom? Importante, nós aqui acabamos de falar sobre os dons do Espírito e eles têm uma grande importância, porque eles vêm para edificar a igreja, para preparar a igreja. Os dons são repartidos trazendo enriquecimento, conhecimento, fortalecimento, consolação, enfim, a igreja é preparada por uma obra do Espírito Santo usando os dons que é repartido no corpo, entre os membros do corpo. Mas é mais importante a gente entender que a principal obra do Espírito Santo na vida de um homem é aquela obra que ele faz no interior do homem. O fruto é mais importante que os dons. Isso tem que ficar claro. A gente não pode colocar, já falei aqui, como critério de espiritualidade, de nível de espiritualidade, os dons, mas sim o fruto. A Bíblia fala que lá no julgamento, lá no finalzinho, muitas pessoas chegarão diante do Senhor e apresentarão a sua lista de dons. Em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. E a sentença é: não vos conheço. Ok? Então, a gente não pode dar maior ênfase aos dons em detrimento ao fruto do Espírito. A principal obra do Espírito Santo na vida do homem é no seu interior. João capítulo 16, versículos 7 e 8 diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, Jesus dizendo, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele começa a trabalhar no interior desse homem, convencendo o homem que ele é pecador, necessita da graça de Deus, necessita da justiça, ser justificado pelo Senhor para fugir do juízo eterno, ok? Um outro texto que fala dessa obra poderosa do Espírito Santo no interior do homem é na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 a 23, que fala como isso acontece no interior do homem. E isso é o que deveria nortear a nossa classificação, se assim podemos chamar, por espiritualidade. Que diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então perceba, a principal obra do Espírito Santo, ela acontece mudando o caráter do homem, mudando o interior do homem. Se ele agora era alguém iracundo, violento, mal-humorado, triste, angustiado, sem paciência, infiel, ele agora começa sem domínio próprio, ele agora começa a participar da natureza divina. O fruto do Espírito começa a crescer e amadurecer dentro dele, produzindo paz, alegria, amor, enfim. Esses aqui que a gente acabou de citar, que estão elencados aqui na carta dos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 a 23. Um outro texto que eu separei aqui, que fala dessa obra do Espírito Santo no interior do homem e da mulher que nasceram de novo, que nasceram da água do Espírito,
está em Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 16. Se a gente ler alguns versículos antes, Paulo fala que ele orava pela igreja de Éfeso. E aí no versículo 16 ele fala: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que vocês sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ele orava para que as pessoas fossem corroboradas no Espírito Santo dentro do seu homem interior. O que significa ser corroborado? Significa ser confirmado, atestado, convalidado, fortalecido. É isso que ele diz, essa oração dele, que isso acontecesse no interior do homem e da mulher, no caso que ele se referia aos crentes da igreja de Éfeso, ok? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre simbologia, sobre símbolos, sobre sombras, sobre tipos. E um símbolo de capacitação e habilitação do Espírito Santo no Velho Testamento, é bom entender que ainda ele não tinha sido manifesto, a sua dispensação não havia começado, começa em Pentecostes, mas ele já agia, né? A Bíblia diz que no Velho Testamento o Espírito Santo ele vinha sobre a pessoa e capacitava. Aquilo era provisório, temporário, mas ele não habitava no interior da pessoa. A primeira citação disso acontece quando, por ocasião da edificação do tabernáculo de Moisés, que o Espírito Santo veio capacitar pessoas, artesãos, para obras de arte muito delicadas e difíceis, que necessitava de muita habilidade. O Espírito Santo repousou sobre essas pessoas, capacitando, habilitando sobrenaturalmente para esse trabalho. Mas no Novo Testamento ele não vem sobre a pessoa, ele vem sobre a pessoa, está no meio da igreja e na pessoa, né? Então é por sobre, no meio e dentro, habitando, né? Agora a sua ação é plena, completa e restrita. Mas no Velho Testamento, o óleo, o azeite, ele era um símbolo do Espírito Santo. E ele era algo que tinha um objetivo definido. Ele santificava os objetos do culto, e aquilo era consagrado, separado, era totalmente separado para Deus, de maneira que quem tocasse naqueles objetos santos se tornaria santo também. Aquilo não poderia ser derramado sobre o corpo de ninguém, somente sobre os sacerdotes, sobre os profetas e os reis. É isso que eu queria falar um pouquinho rapidinho. Então, no Velho Testamento, o símbolo do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo, era a unção com óleo. E 3 categorias de pessoas eram contemplados com esse derramar de óleo, com esse privilégio de ser ungido com óleo, que representava a capacitação do Espírito Santo. Eram os reis, né? Em 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 16, aqui fala de quando Samuel vai até a terra de Benjamim ungir ao jovem Saul como rei. Então, era uma capacitação do Espírito Santo para a pessoa exercer aquela função tão importante. Também era comum a unção com óleo sobre aqueles que seriam separados para o serviço sacerdotal, não é? Moisés Deus instruiu Moisés a ungir os sacerdotes, e eles eram consagrados, e a partir daquele momento da unção eles eram reconhecidos como pessoas separadas para o serviço de Deus através do sacerdócio. E eles faziam, nós já vimos isso, a intermediação entre os homens e Deus, entre o povo e Deus. Então, os reis eram ungidos com óleo, os sacerdotes eram ungidos com óleo, e os profetas também eram ungidos com óleo. Com base nessa unção que os profetas recebiam, que Jesus, aos 12 anos, ele entra no templo entre os doutores da lei,
pega o rolo de Isaías 61, versículo 1 e 3, e ele faz aquela tão famosa declaração que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aqui ele não fala do óleo, ele já fala do Espírito. O Espírito Santo do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas. Aí ele fala aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, enfim. Então a unção com óleo contemplava 3 categorias: os reis, os profetas e os sacerdotes. Em Cristo, esses 3 ofícios se cumpriram, ok? Ele como profeta que anunciou boas novas, como rei libertador do seu povo e como um sacerdote do Deus Altíssimo, que agora ele faz a ligação entre Deus e o seu povo. De certa forma, a partir daí, o símbolo perde o valor, porque nós agora temos o Espírito Santo nessa dispensação. Nós não precisamos do símbolo, nós não precisamos do tipo, não precisamos da sombra. Nós o temos em sua realidade, em sua plenitude, habitando em nós. Então, não está previsto no Novo Testamento, embora muita gente use isso, unção com óleo. A unção com óleo, ela não tem qualquer doutrina neotestamentária. Não há previsão dela no Novo Testamento. Alguém poderia usar alguns argumentos, e eu vou falar sobre eles aqui, mas a carta aos Hebreus, no capítulo 6, fala que esse tipo de coisa é rudimento, né? É rudimento. E a gente não está mais no tempo dos rudimentos, a gente caminha, e isso Paulo fala que nós devemos caminhar em direção à perfeição, à maturidade na fé. Hoje, todo cristão é um ungido de Deus, viu? Todo aquele que nasceu de novo, ele é reino e sacerdote. E aquela representação do Velho Testamento que se ungia rei e sacerdote, hoje você é reino sacerdotal, viu? Você já é ungido de Deus, você tem a unção de Deus. Depois você pode ler com calma a primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do versículo 20 a 27. Todo aquele que nasceu de novo, ele é um ungido de Deus. Ainda hoje tem gente, alguns líderes, que para manipular, para controlar o povo, dar um cala-boca naquele que contesta alguma decisão, alguma ideia, alguma coisa que ele diga, ele usa o texto lá do Velho Testamento: não toqueis no meu ungido. Lá havia uma referência àquelas 3 categorias que nós elencamos aqui. Mas no Novo Testamento, cada um de nós é um ungido de Deus. Nós temos a unção, tá bom? Não tem essa diferenciação, não tem mais essa classificação, voltando a falar dos cristãos de primeira e segunda classe. Isso não tem mais, ok? Não tem essa diferenciação que a religião quer fazer entre o clero, que é os sacerdotes, e o koiné, aquele que não ministra, aquele que não prega, enfim. Na verdade, todos aqueles que nasceram de novo, que foram batizados no mesmo Espírito, que bebem do mesmo Espírito, é um ungido de Deus, tá bom? Como isso acontece? É simples explicar isso. O derramar de Pentecostes cumpre-se também em algumas das ofertas que aconteciam no Velho Testamento. Quando Deus exigiu ofertas lá em Levítico, no templo, nas festas, toda oferta ela tinha que ser dividida em duas partes. Uma parte sólida, que a Bíblia chama de oblação, e a parte líquida, chamada libação, ok? Então o que acontecia? Quando alguém sacrificava um animal, ou ele tinha que jogar o sangue por cima, se ele oferecia fruta, cereal, ele tinha que jogar o vinho por cima, enfim. O mel, existiam várias ofertas que eram consideradas como oferta de libação. E o derramar do Espírito Santo, ela unge toda a oblação. Você imagina que no cenáculo 120 pessoas estão ali com uma oblação como corpo, como a oferta,
E então vem o Espírito Santo e é derramado sobre a oferta sólida. É a libação, é o derramar. Derramarei do meu Espírito. O Espírito Santo é comparado à libação, aquilo que é derramado por sobre a oblação. E então a partir daí, todo aquele que é corpo de Cristo, todo aquele que é igreja de Cristo, ele é um ungido de Deus, ok? Nunca percamos isso de foco. Então, o Novo Testamento não prescreve a unção. Há alguns textos aqui, e eu vou ler rapidinho, que poderia dar interpretação à prescrição de unção com óleo no Novo Testamento, é facilmente interpretado lendo-se original, né? Marcos 6:13 fala assim: expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E aqui, ungiam, a palavra original é aleifo, que não é óleo de unção, é óleo balsâmico, é remédio, né? O outro texto que é conhecidíssimo e o mais dito é o texto de Tiago, que diz assim: está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui também a palavra original grega é aleifo. O que quer dizer o seguinte, que eles davam remédio e oravam com fé, e Deus curava o enfermo. Eles aplicavam, eles ministravam um remédio, que era o óleo balsâmico, não é óleo de unção, ok? O óleo de unção tem outro nome, é crio, não aleifo. Então, aqui não está falando que há qualquer poder miraculoso no óleo. Eles aplicavam o remédio, davam a dipirona de hoje, e oravam, e a oração da fé salvava o doente. É isso que esses textos falam. Esses textos não dão qualquer margem para unção com óleo. Outra coisa, na separação de obreiros, diaconato, presbitério, também não está previsto isso no Novo Testamento. A gente só tem um exemplo que Paulo, ele separa Timóteo pela imposição de mãos. Hoje a gente substitui qualquer tipo de unção com óleo, coisa do tipo, pela imposição de mãos, tá bom? Então isso é importante a gente colocar. Indo já para o final da nossa aula, a principal ferramenta do Espírito Santo é a palavra. Tem gente que acha que o Espírito Santo age onde tem coisa esquisita, coisa estranha, coisa fora do normal, tudo que é louco, tudo que não tem nenhum sentido, atribui-se a isso espiritualidade. Não, não é isso não, viu? A ferramenta que o Espírito Santo usa é a palavra de Deus, tá? Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21, Pedro diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Quando alguém diz que certa parte não foi inspirada, desconfie desse cristão. Ou ele crê nas Escrituras, ou não crê. Se ele crê, é cristão. Se ele não crê, ele é um anticristão. Porque a principal obra do anticristo é combater a pessoa, a palavra e a obra de Jesus. Então, toda vez que ele desqualifica a Escritura, não é bem assim, isso eu acredito que seja assim, assado, ele está dizendo que o Espírito Santo não inspirou. Ele está negando a obra, a autoria do Espírito Santo sobre a palavra. Que num período de mais ou menos 1.600 anos, homens que não se conheceram, inspirados pelo Espírito Santo, mais de 40 autores, eles compilaram aquilo que Deus queria nos revelar nesse tempo. Então, a palavra de Deus ela é inspirada, como também está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que ela é toda inspirada, é divina, e ela é proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir e instruir em justiça. O autor
da palavra é o Espírito Santo, e ele também é o seu intérprete, viu? Nenhuma profecia é de particular interpretação. A palavra se interpreta com a palavra. Tudo bem? E como eu disse para vocês, a matéria-prima que o Espírito Santo trabalha é a palavra. Como que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Através da palavra. Como que ele te edifica? Pela palavra. Como ele te consola? Através da palavra. Como ele te conforta? Pela palavra. Como ele te corrige? Pela palavra. É sempre pela palavra. A matéria-prima do Espírito Santo é a palavra. Esse princípio está em Gênesis, no capítulo 1. Lá fala assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito pairava sobre aquele caos. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Então quando a palavra de Deus foi liberada, do Deus Pai, o Espírito Santo, com a palavra, ele então colocou cada coisa no seu lugar e houve luz. Ok? Então a matéria-prima do Espírito Santo é a palavra. Sem a palavra não tem Espírito Santo, ok? Tudo que é fora da palavra não é uma ação do Espírito Santo. E para terminar, e isso é muito importante, o principal papel, o ministério do Espírito Santo. Nós já falamos quem é a pessoa do Espírito Santo, nós já falamos da sua obra na igreja, no interior do homem. O principal ministério, o papel do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13 e 14. Jesus diz assim: mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará que há de vir. Jesus dizendo: o Espírito Santo me glorificará, porque há de receber do que é meu, o que ele ouviu de Jesus, e vou-lo há de anunciar. Então a primeira coisa que a gente entende nesse texto é que o Espírito Santo ele não fala de si mesmo. Ele fala o que procede de Jesus, e isso ele anuncia. E o papel dele é ficar nos bastidores. O papel dele é glorificar a Jesus, apontar a Jesus. Pentecostes, muita gente dá ênfase à ação do Espírito Santo, mas aquela ação apontava a obra de Jesus. Viu? Então, o Espírito Santo, ele não pode... Onde o Espírito Santo, os carismas, os dons em uma reunião tem maior protagonismo do que a pessoa de Jesus, tem alguma coisa errada com essa reunião. Porque o papel do Espírito Santo é não atrair para si o culto, não atrair para si a glória. O papel dele é glorificar, apontar o culto ao Espírito Santo. A devoção ao Espírito Santo, embora ele seja Deus, não é bíblico. A dispensação do Espírito é caracterizada de forma que ele nos leva a fazer um culto cristocêntrico, falarmos da pessoa, obra de Jesus, viu? Não é o Espírito Santo. Então a gente não faz culto ao Espírito Santo, bom dia Espírito Santo, esse tipo de coisa não é bíblico. O Espírito Santo ele faz um papel de bastidor. O papel dele é glorificar a Jesus, é nos levar a glorificar a Jesus, é nos levar a reconhecer a obra de Jesus. Assim como há uma conexão na Trindade divina, há uma conexão na Trindade satânica. Eu vou fazer essa comparação e a gente vai terminar a aula hoje. O Pai glorificou ao Filho, o Pai exaltou ao Filho, e agora o Espírito Santo leva todos nós a adorar aquele Filho que foi exaltado. Ele foi exaltado acima de todo nome, ok? Então, o Pai o exaltou para que o Espírito nos levasse a adorar esse que foi exaltado, Jesus. A obra do Espírito Santo é nos levar ao culto cristocêntrico. A mesma coisa acontece com a Trindade satânica. Satanás vai elevar um homem chamado Anticristo, e o falso profeta vai levar todos a adorar esse Anticristo. Percebe? Então existe um papel, existe uma conexão na Trindade.
Quando o Espírito Santo está atuando, ele convence o homem a se render a Jesus, a adorar a Jesus, a servir a Jesus. É isso que o Espírito Santo fala. É isso que o Espírito Santo faz. Ele me glorificará. É isso que a Bíblia diz. E eu quero encerrar essa aula dizendo que se o Espírito Santo tem enchido o teu coração de palavra e de vida, você vai glorificar Jesus. Ele aponta a Jesus. Oxalá isso tenha acontecido e esteja acontecendo na tua vida. E que você possa estar, Jesus possa estar sendo formado dentro de você, no teu homem interior, a partir da ação poderosa do Espírito Santo. Que Deus os abençoe. Obrigado por esse tempo que você nos acompanhou. É um tempo longo, né? Quiçá, oxalá, essa meditação tenha trazido edificação para a tua vida, para a tua alma. Você pode curtir, nos acompanhar, deixar o seu comentário. Nós ficaremos muito felizes, viu? Que Deus te abençoe pela participação, pelo carinho. E até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Deus abençoe e tenham todos uma ótima noite. Amém?